Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Aplicada à Economia. Essa é a aula 16, referente ao dia 16 de maio de 2022, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos com relação à prova. Deixa eu botar o relógio aqui, eu botei, mas sumiu. Eu ainda não corrigi a prova, tá? Me dá um pouquinho mais de tempo. Na verdade, eu não vou enviar um e-mail para vocês confirmando que eu recebi as provas, a lista de exercício, por aí vai. Devo estar enviando essa semana ainda. O negócio é tempo, tá? É muita coisa para fazer em uma semana. Mas prometo para vocês que não vai demorar tanto não para corrigir a prova, tá? Então, vamos esquecer um pouquinho o primeiro bimestre do curso, esquecer entre aspas, né? Esquecer no sentido de que vocês vão usar para outras disciplinas, mas para nossa continuidade do curso aqui, a gente vai focar em outra coisa agora, tá? Essa segunda parte do curso, a prioridade que a gente vai dar é em otimização, tá? A gente vai ver o método do multiplicador de Lagrange, vamos ver Kentucky também, que é a otimização, bom, é a otimização sem restrição, a otimização com restrição de igualdade, que é o método do multiplicador de Lagrange, e a e a otimização com restrição de desigualdade, que é o método de Kentucky, tá? Se der tempo, a gente também vai ver programação linear, e se der tempo, a gente também pode ver, eu acho importante, mas talvez não dê tempo, a equações diferenciais, tá? Você tem a trajetória, você vai ver em cursos, principalmente de macro, trajetória de crescimento, trajetória das variáveis, que são equações diferenciais. Então, basicamente, isso vai ser a nossa segunda parte do curso, tá? Vai depender muito do tempo. Se não der tempo, a gente vai ver método do multiplicador de Lagrange, o Kentucky, isso aí pelo menos está garantido. Se der tempo, programação linear. Se der tempo, a gente também vai ver equações diferenciais, tá bom? A aula de hoje, então, vai ser uma aula mais inaugural dessa segunda parte do curso, tá? A gente fala em otimização, a gente tem que falar em convexidade com cavidade, tá? Principalmente. E aí eu tirei a aula de hoje só para fazer uma breve introdução do que são essas funções homogêneas, homotéticas, convexas e côncavas, tá? Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Esse é o capítulo 5 do meu material, tá? Então, se quiserem ver onde está escrito isso daqui, é só abrir lá o meu material, capítulo 5, e vai ser o assunto da aula de hoje. Então, função homogênea e homotética. Então, talvez você tenha visto algumas coisas disso daqui durante o curso de graduação, que é uma função homogênea, principalmente, função homotética, que é um pouco menos utilizado, mas a parte principal da aula de hoje vai ser isso aqui, convexidade com cavidade, tá? Vou falar rapidamente o que são funções homogêneas e homotéticas. Então, função homogênea. A função é chamada homogênea de grau k, quando para qualquer t que multiplicarmos nas suas variáveis, a função é multiplicada por t elevado a k. Então, isso daqui é uma função homogênea de grau k, se, quando a gente aplicar um t em todas as variáveis... Bom, primeiro, né, isso aqui é uma função de n variáveis, né? Quais são as variáveis? O x1, x2, x3 até o xn. Ah, Renan, não consigo entender com n variáveis. Trabalha com duas. F de x1, x2. Trabalha com três. F de x1, x2, x3 e por aí vai. Então, isso aqui é uma função de n variáveis. Na hora que eu peguei todas essas variáveis aqui, multipliquei por um t, a função aplicada a tx1, tx2, tx3 até txn vai ser igual a t elevado a k, f de x1 até xn. Isso aqui é chamado função homogênea de grau k. Renan, não entendi nada. Beleza, vamos ver os exemplos. Exemplo, f de x1, x2 igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Isso aqui é uma função de quantas variáveis? Duas variáveis. Quais são as variáveis? x1 e x2. Essa função é homogênea? Isso aqui é a nossa pergunta. É homogênea em algum grau? Então, como é que a gente vê isso? Bom, vamos fazer primeiro um caso mais específico, depois a gente vê o caso geral. Se, ao invés de x1 e x2, a gente multiplicasse por 10, então tenho 10x1, 10x2. Então, é a função aplicada ao ponto 10x1, 10x2, tá? Isso aqui vai ser igual, olha só, essa função ele pega primeiro o cara daqui e eleva ele ao quadrado, independente de quem for esse cara, tá? Já falei isso 10 vezes, mas é sempre bom falar a 11ª vez. Se eu escrevo aqui economia, aqui teria que ser... Vou apagar esse 1 aqui. Toda a economia ao quadrado. Se eu escrevo aqui 5 economia, assim, né? 5 economia, que vai ter que ser 5 economia ao quadrado. A função faz isso, tá? A f de x1, x2, ele pega todo o cara que está aqui dentro e eleva o quadrado, e todo o cara que está aqui dentro eleva o quadrado, tudo bem?
Porque às vezes a gente está acostumado com x1, se for 10x1, então fica x1 ao quadrado. Não, então, se for 10x1, vai ficar 10x1 ao quadrado, mais 10x2 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. x1 ao quadrado, x1 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. x2 ao quadrado, x2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 100, que multiplica x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado. Mas o 100 a gente pode escrever como sendo 10 ao quadrado. Então, a gente viu que se eu colocar um 10 na frente, ó, 10x1, 10x2, ficou nesse formato aqui. Só que o x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é a própria função f de x1, x2. Então, 10 ao quadrado dá f de x1, x2. Na hora que eu botei um 10 na frente, ele foi para fora e ficou ao quadrado. Renan, se não fosse 10, se fosse 5,2, aqui seria 5,2. Então, aqui seria, quando você fizer as contas, mesma coisa. Vai levar ao quadrado, vai colocar em evidência, aqui vai ficar 5,2 ao quadrado, tudo bem? Então, qualquer constante que você colocar aqui na frente, vai aparecer lá ao quadrado. Também o negativo, tá? Se aqui fosse menos 5x1, aqui fosse menos 10x2, então aqui seria menos 5, lembrar que o menos 5 é entre parênteses, o menos ao quadrado, tá? Menos 5 ao quadrado. Então, dependendo do que você colocar ali na frente, vai ser a sua função vezes a constante que você colocar ao quadrado. Isso aqui significa o quê? De forma geral, se eu colocar aqui uma constante t, não sei o valor, 10, 20, 30, o que você quiser, qualquer valor, o que é que vai acontecer? Vai pegar esse primeiro cara e levar ao quadrado. Então, t ao quadrado, x1 ao quadrado, mais esse cara daqui ao quadrado. T ao quadrado, x2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a t ao quadrado em evidência da minha função. Mesma coisa, tá vendo? Qualquer constante que eu botar. Até uma constante aleatória, né? Qualquer constante. Então, bota um t constante. Então, isso aqui vai ser igual a t ao quadrado, f de x1, x2. Então, isso aqui significa o quê? Que a função ela é homogênea de grau 2. Apareceu 2 aqui na frente. Renan, e se eu fizer minhas contas, aqui aparecer 5. Então, vai ser uma função homogênea de grau 5. Se eu fizer minhas contas e aparecer 27,2, por que não? Então, aqui vai ser 27,2, tá? Então, vai ser a constante, o grau que aparecer aqui, né? Vai ser a função homogênea de grau 2. Essa função aqui, exemplo 2, f de x1, x2 igual a x1 ao quadrado mais x2 ao cubo, não é uma função homogênea de grau 2. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente prova que essa função aqui não é uma função homogênea de grau 2? Vamos lá. Bom, para vermos isso, observe aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo truque aqui, né? A gente deu uma ideia aqui, a gente colocou uma constante qualquer, depois a gente viu que... A gente colocou uma constante específica, né? O 10, e depois a gente viu que para qualquer constante valeria isso daqui. Então, a função homogênea de grau 2. Então, vamos fazer o mesmo teste. Vamos colocar aqui um valor, 10. 10x1, 10x2. Podia ser 20, podia ser 30, podia ser 50, o valor que vocês quiserem. Pode ser 5,2. Então, a f de 10x1, 10x2 vai ser igual ao quê? Primeiro termo ao quadrado, então 10x1 ao quadrado, que dá 100x1 ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. 10 ao cubo dá 1000, x2 ao cubo. Isso daqui, 100x1 ao quadrado mais 1000x2 ao cubo, é diferente de 100x1 ao quadrado mais 100x2 ao cubo. É só pegar qualquer valor de x2 diferente de zero, tá? x2 não é variável? Pode ser 0, 1, 2, 3, 5,2, raiz de 2, pi, qualquer valor que você quiser. Então, diferente, vai ser diferente de 1000 vezes esse cara aqui, vai ser diferente de 100 vezes esse cara aqui. Por exemplo, x2 igual a 1. Na hora que eu botar x2 igual a 1, quem é 1 ao cubo? 1. 1000 é diferente de 100, concorda? E x1 aqui vai cortar, né? Qualquer valor de x1 que você colocar vai cortar. Então, esse número aqui, em geral, quando o x2 é diferente de zero, é diferente disso daqui. Isso daqui é igual ao quê? 10 ao quadrado f de x1, x2. Então, o que foi que a gente viu? Na hora que eu coloquei um 10 na frente, quando ele veio para cá, ficou diferente. Não é igual, não é? Para ser homogênea de grau 2, teria que ser igual. Não é? Igual é diferente, então é porque essa função não é homogênea de grau 2. Aí você vem com a pergunta, Renan, eu entendi, não é homogênea de grau 2. Se fosse homogênea de grau 2, sempre que eu colocasse o 10x1, 10x2 aqui, teria que ser igual a 10 ao quadrado f de x1, x2, para qualquer valor de x1, x2, né? E é diferente, né? Então, não é homogênea de grau 2. Mas espera aí, só existe uma função homogênea de grau 2? Não. Existe função homogênea de grau 3, grau 4, grau 4,5, grau 20, por aí vai. Então, você me faz a pergunta, Renan, mas essa função é homogênea de algum outro grau? Aí eu te respondo, não. Por quê? Vamos lá. Se fosse homogênea de grau K, a gente teria que ter isso daqui, não é isso? F, na hora que eu multiplicar uma constante no x1 é a mesma constante no x2,
A constante tem que ir para fora, elevada ao grau da função homogênea da f de x1 e x2. Se isso daqui ocorrer, é porque a função é homogênea de grau k. Lembra o nosso exemplo. Isso aqui é uma função homogênea de grau 2, ó, porque a f de tx1, tx2 é igual a t ao quadrado f de x1, x2, o exemplo anterior. Então, é homogênea de grau 2. Então, para ser homogêneo de grau k, teria que satisfazer isso daqui, para um valor de x1 e um valor para qualquer valor de x1 e qualquer valor de x2. E qualquer valor de t, a constante também. Mas observe que, quando eu coloco aqui f de tx1, tx2, ele pega, nesse exemplo 2, né, ele pega o primeiro cara e eleva ao quadrado. Então, vai ser o primeiro cara, que é o tx1 ao quadrado, que é t ao quadrado, x1 ao quadrado. E ele pega mais o segundo cara e eleva ao cubo. O segundo cara é tx2. Então, mais tx2 ao cubo, que vai dar t ao cubo, x2 ao cubo. Isso daqui é diferente de t elevado a k, x1 ao quadrado, mais t elevado a k, x2 ao cubo, para qualquer k. Isso daqui seria igual a t elevado a k, f de x1, x2. Entendam a ideia. Qual é a ideia? Eu peguei aqui uma constante qualquer, t, multipliquei na frente do x1, na frente do x2. Não é isso? Na frente da primeira variável, na frente da segunda. Calculei esse valor aqui. Tudo bem? Para isso daqui ser homogêneo de grau k, isso daqui teria que ser igual a isso daqui, que é o que está aqui. E quanto é t elevado a k que multiplica f de x1, x2? Quem é f de x1, x2? x1 ao quadrado, x2 ao cubo. Então, se eu estou multiplicando por t elevado a k, t elevado a k, x1 ao quadrado, mais t elevado a k, x2 ao cubo. Aí vem a pergunta, espera aí. Para ser homogênea de grau k, esse cara daqui teria que ser exatamente igual a esse cara daqui, independente da constante t, da variável x1 e da variável x2. Aí vem a pergunta, mas isso daqui, em algum momento, para algum k, algum valor de k, isso aqui sempre vai ser igual? Você fala, olha, Renan, espera aí. Para o t ao quadrado, x1 ao quadrado ser igual a isso daqui, faz k igual a 2. Concordo. Só que, na hora que você coloca o k igual a 2, aqui seria 2 e aqui seria 2, realmente, esse trecho daqui é igual a esse daqui. Mas aqui eu tenho t ao quadrado, x2 ao cubo. E aqui eu tenho t ao cubo, x2 ao quadrado. Então, para qualquer valor de x2 diferente de zero, para qualquer t diferente de zero, isso daqui vai ser diferente disso daqui. Tudo bem? Então, k igual a 2, não dá, não fica igual. E se fosse k igual a 3? Fala, não, mas aí k igual a 3. Não seria 2, não. Aí concordo. Esse cara daqui é igual a esse daqui. Só que esse termo daqui vai ser diferente desse termo daqui. Só vem um x1 diferente de zero e um t diferente de zero. Então, esse valor daqui vai ser diferente desse valor daqui. Logo, não é igual. Então, veja, a gente tentou com 3, a gente tentou com 2, pode tentar com qualquer outro valor e esse aqui vai ser sempre diferente. Por quê? Porque essa não é uma função homogênea de nenhum grau. Basicamente é isso, tá? Uma prova, porque a gente está no curso de mestrado, talvez fosse interessante fazer uma prova mais matemática, mas uma prova matemática do porquê isso aqui é diferente disso daqui, é só você botar como se fosse igual, tá? Não vou escrever toda a prova não, só vou dar uma ideia. Então, aqui seria um igual, aí você colocaria aqui esse cara para cá, colocaria em evidência, esse cara para lá, colocaria em evidência, e aí você veria que as únicas soluções. Bom, não tem solução, na verdade, tá? Nunca vai ser igual. Mas seria igual, se você testa o 2, o 3, não é igual, então não teria como achar a solução, tá? Beleza, então isso aqui a gente mostrou que essa função, na verdade, não é homogênea de nenhum grau, tá? Existe, como a gente acabou de ver, né, funções que não são homogêneas de nenhum grau. Renan, essa é uma pergunta que você poderia me fazer. Renan, toda função é homogênea de algum grau? Não. Então, essa função que a gente viu do exemplo 1 é homogênea de grau 2. A do exemplo 2 não é homogênea, tá? Mas aí você me pergunta, Renan, e por que que eu estudo as funções homogêneas na economia? Na verdade, funções homogêneas são muito estudadas na economia e nem é tanto na matemática, na verdade. É um assunto muito importante dentro da economia, mas em matemática em si não é tão falado, não. Eu fiz um mestrado em matemática, eu nem conhecia o que era função homogênea. Só quando eu fiz um curso de economia que eu vi o que era uma função homogênea. Por quê? Por que essa função homogênea é tão importante na economia? Então, para explicar o conceito de uma função homogênea, observe a seguinte função de produção. Então, essa daqui é uma função de produção, uma fábrica de cadeiras. Está usando capital físico e está usando trabalho para fabricar cadeiras, por exemplo.
Lembrando, né? Acho que vocês já sabem disso, mas relembrando, trabalho é o quê? Número de trabalhadores, horas trabalhadas, como você quiser modelar, e o capital físico é todo o resto, tá? Então, maquinário, tá tudo incluído lá no capital físico, tá? Você consegue construir cadeiras sem ninguém trabalhando? Você joga lá os insumos e as cadeiras sujas? Não, tem que ter gente trabalhando. Você consegue construir cadeira só com gente trabalhando? Você contratou 100 funcionários, está lá todo mundo na frente da sua casa e a cadeira aparece do nada, de mágica? Não, né? Precisa de insumos, precisa do maquinário, precisa de espaço físico, tudo aqui incluído no capital físico. Quando os valores das variáveis K e L mudam, então quando a gente muda os insumos, o que acontece com a produção? Você espera que ela mude, não é? Quanto maior os insumos que você tiver, você espera produzir mais, não é isso? Quanto menores os insumos você tiver, você espera produzir menos. Por exemplo, se os insumos da empresa dobrarem, então você tem lá a sua fábrica de cadeiras, tem os seus funcionários, tem o maquinário, tem todo o prédio, né? Tudo lá feito certinho, fabricando cadeiras. E aí, do nada, apareceu uma fábrica do lado, vizinho, igual à sua. Mesmo maquinário, mesmo número de pessoas e por aí vai. Igual, igual, igual. Então, dobrou todos os seus insumos. Essa fábrica também é sua, tá? Então, dobrou todos os seus insumos. Então, a pergunta é, o que acontece com a produção? A produção dobra? A produção aumenta mais do que o dobro? A produção não chega a alcançar o dobro, aumenta, mas não chega a ser o dobro? Então, essa é a sua pergunta. Então, na hora que eu dobrei todos os insumos, apareceu a sua fábrica do lado igual à sua. Se dobrar a produção, significa o quê? Então, vamos lá. Eu dobrei todos os insumos. Então, meu insumo lá do K agora virou 2K e meu insumo L virou 2L. Eu apliquei a função de produção e dobrou a produção, ou seja, ficou duas vezes o que eu tinha a produção anterior. O que é a produção anterior? A F de K e L. Ah, peraí. Eu coloquei uma constante na frente, a constante saiu da função e está elevada a 1. Não é isso? Então, por quê? Porque essa aqui é uma função homogênea de grau 1. Então, na hora que você duplicou a sua fábrica e dobrou a produção, significa que o seu produto segue, na verdade, a sua função de produção segue uma função homogênea de grau 1. Vamos lá. Então, veja que isso aqui é interessante em economia, né? Porque se dobrar a produção, significa que é uma função homogênea. Aí você pode fazer todos os cálculos da função homogênea na sua modelagem. Efeitos sobre a quantidade produzida quando o K e L dobrarem o valor. Então, eu estou dobrando os insumos, o que é que ocorre? Se a produção dobrar, qual é a visão da economia? A gente chama isso daqui de retorno constante à escala. Qual é a visão da matemática? A sua função de produção é a função homogênea de grau 1. É a mesma coisa falar que se dobrar os insumos, é a mesma coisa falar, né? Que a função tem retorno constante à escala e que sua função é homogênea de grau 1. Se a produção aumentar mais do que o dobro, então a gente fala que a função tem retorno crescente à escala, ou seja, a função é homogênea de grau maior do que 1. Tá? Aqui tem uma parte que eu acabei não falando. Em geral, as funções de produção são funções homogêneas. Tá? E, finalmente, se a quantidade produzida for menor do que o dobro, então vai ser, em economia a gente chama de retorno decrescente à escala, e em matemática, né, a visão matemática de função, a gente fala que a função é homogênea de grau menor do que 1. Então, tudo tem a ver com isso daqui, ó. Na hora que você foi lá modelar a sua fábrica, saber qual é a sua função de produção, você foi lá, fez as continhas, descobriu qual é a sua função de produção, e se dobrar, dobrou a produção. Então, retorno constante à escala, função homogênea de grau 1. Ah, eu dobrei os insumos e, na verdade, aumentou mais, triplicou a produção, até mais, sei lá, quadruplicou. Então, você tem uma função homogênea de grau maior do que 1, por exemplo, 2. Retorno crescente à escala. Eu dobrei os insumos, na verdade, eu estou conseguindo produzir menos. Você fez as contas lá e ficou raiz de 2 aqui, 2 elevado a 0,5. Significa que é uma função homogênea, retorno decrescente à escala, né? Você dobrou os insumos e não está conseguindo dobrar a produção, retorno decrescente à escala, e na verdade pode ser desse tipo aqui, ó, uma função homogênea de grau menor do que 1. Tá? E não, isso acontece, tem empresas que têm retorno constante à escala, tem empresas que têm retorno crescente à escala, e tem empresas que têm retorno decrescente à escala, sim, acontece. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Isso significa que seu nível de produção segue a mesma proporção de crescimento dos insumos utilizados, tendo um formato de curva de produção igual a função linear. Esse tipo de propriedade é o padrão para a maior parte dos setores das economias e empresas. Então, está falando o seguinte,
Em geral, sua empresa vai ter um desses três formatos aqui. Ou é retorno constante à escala, ou retorno crescente à escala, ou retorno decrescente à escala. E, em geral, sua função é homogênea de grau 1, ou seja, retorno constante à escala, é uma função homogênea de grau maior que 1, retorno crescente à escala, ou então uma função homogênea de grau menor que 1, retorno decrescente à escala. Esse é o padrão para a grande maioria das empresas. Então, aqui a gente já viu o exemplo, né? Dobrei os insumos e dobrei a produção, isso aqui significa que é uma função que tem retorno constante à escala, função homogênea de grau 1. Se aqui não fosse 2, claro que você dobrou os insumos, sua produção aumentou em 4, então aqui seria 2 ao quadrado, ou seja, agora é uma função homogênea de grau maior do que 1, e como a gente fala em economia, uma função que tem retorno crescente à escala. E se aqui não fosse 4, aqui fosse... Você dobrou a produção, mas apareceu raiz de 2. Vou colocar raiz de 2, para ficar um número bonitinho, tá? Raiz de 2 é menor do que 2, tá? Esse que é importante. Então, você não consegue dobrar sua produção. Retorno decrescente à escala. Função homogênea de grau menor do que 1, tá? Então, essa é a importância das funções homogêneas dentro da economia. A grande maioria das empresas que você consegue modelar são funções homogêneas. E aí, a partir de ser função homogênea, você tem uma série de propriedades que você pode aplicar na sua modelagem. Vamos lá, aí você me pergunta, Renan, mas realmente existe empresas com retorno crescente à escala, retorno constante à escala, retorno decrescente à escala? Então, botei alguns exemplos aqui, tá? Se uma empresa possui retornos crescentes à escala, o que é que significa ter retorno crescente à escala? Significa que seu nível de produção aumenta a um nível maior proporcionalmente do que o aumento dos insumos utilizados. Lembra, dobrei os insumos, tem uma produção mais do que o dobro. Tripliquei os insumos, tem uma produção mais do que o triplo. Quadrupliquei os insumos, tem uma produção mais do que o quádruplo. Vou parar aí, porque eu quintupliquei, acho que fica mais difícil falar. Então, eu estou aumentando meus insumos numa proporção e estou conseguindo produzir mais do que aquela proporção. Eu aumentei meus insumos em 50%, minha produção aumentou mais do que 50%. Então, retorno crescente à escala. Tendo um formato de curva de produção parecido com a função exponencial, esse tipo de fenômeno acontece por conta de sinergias, especializações e externalidades positivas causadas pelo aumento de escala em algumas indústrias específicas. Setores com retornos muito crescentes à escala possuem tendências oligopolistas. Eu botei exemplo aqui, eu estava procurando exemplo. Telecomunicações, Vivo, TIM, Oi. Agora teve a venda da Oi, não foi? Se eu não me engano, quem comprou foram as concorrentes, né? TIM, concorrentes do Brasil, né? Então, telecomunicações é um oligopólio por natureza, né? Tem tendências de ter retorno crescente à escala, ou seja, você dobrar seus insumos e, na verdade, você ter mais do que o dobro da produção. Companhias aéreas, geralmente tem geralmente não, né? Tem clara tendência oligopolista, e também vai ocorrer, geralmente ocorre esse tipo de sinergia, logo retorno crescente à escala. Retorno decrescente à escala. Se uma empresa possui retorno decrescente, é que sinergia, assim, porque acho que vocês sabem, né? O que é sinergia, especializações, externalidade positiva? Por exemplo, sinergia, você tem imagina uma montadora, imagina a Volkswagen, pronto, na verdade isso aí existe, é a Peugeot e a Nissan. A Peugeot e a Nissan se juntaram, né? Hoje agora a gente tem um aglomerado Peugeot-Nissan, né? São duas montadoras gigantes que se juntaram e agora é Peugeot-Nissan. Tinha tecnologias que a Peugeot utilizava, tinha tecnologias que a Nissan utilizava. Então, imagina só nisso daí, as tecnologias envolvidas. Ou seja, tecnologia que a Nissan utilizava e agora nos carros da Peugeot, e tecnologias que a Peugeot utilizava e agora nos carros da Nissan. Sinergia clara isso daí, né? Você pode ter um aumento de produção mais do que o dobro, se você dobrar os insumos. Retorno decrescente à escala. Se uma empresa possui retorno decrescente à escala, significa que seu nível de crescimento de produção diminui de acordo com o aumento do insumo utilizado. Naquele caso, dobrei todos os insumos, não consigo dobrar minha produção. Eu tenho uma fábrica lá de cadeiras, cheia de gente, cheia de maquinário, tudo lá envolvendo insumo, ferro e por aí vai. E aí, do nada, apareceu uma fábrica igualzinha à minha do lado. E a minha também, essa fábrica. Eu consigo dobrar a produção? Se a minha produção não conseguir dobrar, significa que eu tenho um retorno decrescente à escala.
Tendo um formato de curva de produção similar, eu estou falando isso aqui, eu sei que vocês porque falam, ah, não, é a mesma fábrica e tal, estou falando isso aqui só para vocês entenderem que é dobrando os insumos, né? Então, mesmo os insumos dobrou e assim não consigo produzir tanto. Esse tipo de fenômeno pode acontecer por conta de ineficiências advindas de alta depreciação de capital físico, ou setores onde o aumento de complexidade diminui as margens do negócio. Exemplo, distribuidoras de energias, empresas extrativistas e agrícolas. Então, um exemplo aqui, eu coloquei eu dobrei os insumos e não consigo dobrar minha produção, eu tenho menos do que eu dobro. E cadê o exemplo? Ah, já botei aqui. Distribuidora de energia, geralmente tem retorno decrescente à escala, empresas extrativistas e agrícolas, tá? O retorno constante à escala, eu não coloquei aqui, mas a grande maioria das empresas, na verdade, tem retorno constante à escala, tá? Isso aqui é a função Cobb-Douglas. Vamos fazer esse exemplo. Então, exemplo é a função Cobb-Douglas. Tem a função f de k e l, que é igual a, que multiplica k elevado a alfa elevado a beta. Isso aqui você já deve ter visto no curso de graduação, isso aqui a gente chama de função Cobb-Douglas. Por que que essa função é importante em economia? Cobb-Douglas foram dois estatísticos, se eu não me engano, na década de 30, 1930, por aí, e eles pegaram uma grande quantidade de empresas lá dos Estados Unidos e viram os insumos e a sua produção. Começaram a comparar os insumos com a produção. E, de maneira brilhante, genial, revolucionou a economia, eles viram que a função de produção segue um padrão. Como assim, Renan? A função de produção segue um padrão. Na hora que eu colocava lá os insumos, o capital e o trabalho, tinha esse formato aqui. Ah, e quem é esse alfa e quem é esse beta? Bom, K é o capital físico, né? L é o número de trabalhadores. A é tecnologia, geralmente assume que é a constante. Também pode ter outras interpretações. Alfa e beta depende da empresa, tá? Alfa é a produtividade marginal do capital, beta é a produtividade marginal do trabalho. Mas o que é interessante é que todas as empresas, em geral, seguiam esse padrão aqui. Isso revolucionou a economia, porque a gente conseguia colocar agora, os economistas, né, da época, conseguiam colocar a função de produção da empresa como uma função. A gente não tinha só, de forma geral, né? Essa aqui é a função de produção, não posso fazer nada em cima de, dessa função aqui. Mas na hora que eu escrevo assim, eu posso já trabalhar muito mais com a modelagem matemática da função. E é claro que hoje em dia, a gente não usa... Bom, em geral é o seguinte, deixa eu falar direito. É claro que hoje em dia existe aperfeiçoamento dessa função. Tem a CES, né, que é a elasticidade e substituição constante. Tem outras funções, se você for abrir artigos da economia, você tem uma imensidade de funções de produção mais complexas que essas daqui, tá? Em geral, o que ocorre na modelagem matemática dentro da economia, né, na hora que você está modelando a economia, depende da complexidade do seu problema. O que isso quer dizer? Se o seu problema for muito complexo, em geral, as funções de produção são mais simplificadas. Se o seu problema for mais simples, em geral, as funções de produção são mais complexas. É aquele negócio, né? Se você fizer um mapa de 1 para 1 de Salvador, escala 1 para 1, cada centímetro de Salvador aparecendo no mapa, é um mapa que não serve para ninguém. Então, quando você abre o Waze lá, tem uma escala, né? Por que tem essa escala? Porque você faz simplificações. Então, na sua modelagem em economia também você faz simplificações. Então, se o seu modelo for muito complexo, em geral, o pessoal utiliza a função Cobb-Douglas, uma CS. Se o seu modelo for muito simples, em geral, você utiliza uma função de produção mais específica, né? mais complexa. Mas voltando. Então, essa aqui é a função de produção que modela as indústrias, que modela grande parte das indústrias. Você tem a função Cobb-Douglas, que a partir dos seus insumos, você tem esse formato aqui. A função de Cobb-Douglas é uma função homogênea? Então, é uma pergunta que a gente pode se fazer. Como é que eu sei se a função de Cobb-Douglas é uma função homogênea? Eu pego os insumos e multiplico por uma constante. Então, ao invés de K, eu escrevo T vezes K. Ao invés de L, eu escrevo T vezes L. Então, quem é a minha função de produção aplicado a T vezes K e T vezes L? Vai ser o A, que multiplica T vezes K elevado a alfa, tudo que está aqui, elevei a alfa. E todo o T vezes L elevado a beta. É isso? Então, vai ser A, que vem T elevado a alfa, K elevado a alfa, T elevado a beta, L elevado a beta. O A que multiplica T elevado a alfa vezes T elevado a beta. Se é o mesmo cara embaixo, somos expoentes. Então, A, T, alfa mais beta, K elevado a alfa, L elevado a beta. Só que A
K elevado a alfa, L elevado a beta, isso daqui, é a minha função de produção f de KL. Então, aqui ficou T elevado a alfa mais beta da minha função de produção f de KL. Não é isso? O que significa? Olha só, peguei uma constante, joguei nos insumos e apareceu magicamente para fora, aplicando a função, né? Elevado a alfa mais beta. Então, peraí. Qualquer constante que eu botar aqui, ela vai vir para fora, elevado a alfa mais beta. Então, minha função é uma função homogênea de grau alfa mais beta. Tá? No Cobb-Douglas, se eu não me engano, até em geral, eles calculavam que alfa mais beta era igual a 1. Depois que a modelagem de economia que começou a mudar, o alfa mais beta ser diferente de 1. Alfa mais beta ser igual a 1 significa o quê? Função homogênea de grau 1. Retorno constante à escala. A gente viu que a grande maioria da indústria tem retorno constante à escala. Aí você foi lá, calculou alfa mais beta e deu igual a 2. Opa. Para a sua empresa, significa o quê? Que a sua função é uma função homogênea de grau maior do que 1. Retorno crescente à escala. Você foi lá, calculou da sua empresa e deu 0,5, menor do que 1. Então, sua função é uma função homogênea de grau menor do que 1, ou seja, retorno decrescente à escala. Então, veja que depende muito do alfa mais beta, mas, assim, o que é importante aqui, né? Toda função de Cobb-Douglas é uma função homogênea de grau alfa mais beta, tá? Onde alfa é a produtividade marginal do capital, né, e beta é a produtividade marginal do trabalho. Se o alfa mais beta for igual a 1, retorno constante à escala. Se alfa mais beta for maior que 1, retorno crescente à escala. Se alfa mais beta for menor que 1, retorno decrescente à escala. Isso aqui é só para falar o que é uma função homotética. Em geral, não se utiliza tanto em economia. Uma função chamada de homotética se para qualquer t maior que zero que multiplicarmos nas suas variáveis, ou seja, essa aqui é a definição, tá? F de x1, xn foi igual a f de y1, yn. Então, quando a gente multiplicar esse t, f de tx1, txn é igual a ty1, ty. O que está falando aqui é o seguinte, imagina duas empresas diferentes. Então, vamos lá, pega a Volkswagen e a Gol. Imagina que a Volkswagen e a Gol produzem o mesmo número de carros, com insumos diferentes. A Volkswagen talvez use mais aço, menos gente, e por aí vai. E a Gol utilize menos aço, mais gente, por aí vai. Então, insumos diferentes. Mas produzem a mesma quantidade. Então, se eu dobrar os insumos da Volkswagen, se eu dobrar os insumos da Gol, eles vão continuar produzindo mais, né? Agora eles vão produzir mais, mas ainda assim, como eu dobrei os insumos das duas empresas, vão produzir a mesma coisa, tá? Vão produzir mais. Só que essa quantidade maior é igual nas duas. Veja que as duas usam processos diferentes, têm insumos diferentes. Mas na hora que eu dobrei todos os insumos, tanto da Volkswagen como da Gol, elas produziram mais, e essa quantidade que foi a mais é igual. É o que diz aqui, tá? Mas é só isso que eu queria falar de função homotética. Vamos voltar para funções homogêneas. Derivada parcial de uma função homogênea. Se f é uma função homogênea de grau k, então suas derivadas parciais são funções homogêneas de grau k menos 1. Estou decidindo se eu falo sobre isso ou se eu deixo... Não, vamos falar sobre isso, vamos devagarzinho. Mesmo que a gente leve 2 aulas para terminar esse assunto. Então, no caso de uma função de duas variáveis, vamos pegar o caso da função de duas variáveis e o que é que a gente quer mostrar? Olha só, eu tenho que a função é homogênea de grau k. Eu vou mostrar para vocês que a derivada parcial também são funções homogêneas. A derivada não é uma função? Vamos lá, se eu pegar a função f de x1 igual a x1 ao quadrado, quem é a derivada? F de x igual a x ao quadrado. Quem é a derivada da função f? 2x. Então, a derivada da função f é igual a 2x, ou seja, a f' de x é igual a 2x, né? A derivada. Mas isso aqui não é uma função. Se eu escrever aqui f' de 1, vai ser 2. F' de 10 vai ser 2 vezes 10, 20. Por aí vai, não é isso? Então, a derivada também é uma função. O que a gente vai mostrar aqui agora é que as derivadas parciais de uma função homogênea também são funções homogêneas, e de grau k menos 1, tudo bem? Então, vamos lá. Para fazer isso, vamos pegar o caso mais específico de duas variáveis, para não complicar. Então, eu peguei uma função de duas variáveis homogênea de grau k. Significa o quê? Na hora que eu multipliquei t na frente de todas as variáveis, o t saiu para fora e levou a k, uma função homogênea de grau k. Vamos derivar agora esse lado e esse lado aqui com relação a x1.
tá? A derivada disso daqui com relação a x1 vai ser igual a quê? Isso aqui é a regra da cadeia, tá? Opa. Na hora que eu derivei... Na hora que eu derivei com relação a x1, quem é a derivada disso daqui com relação a x1? É o t. Vezes a derivada disso daqui com relação a x1, ou seja, f de x1, tx1, tx2. Isso aqui é a regra da cadeia, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso daqui. Isso aqui vai ser igual a t elevado a k da derivada disso daqui com relação a x1, ou seja, a derivada da função f com relação a x1. Passei o t aqui para baixo, então fiquei com a derivada da função f com relação a x1 aplicada ao ponto tx1, tx2, isso aqui vai ser igual a t elevado a k, dividido por t elevado a k menos 1, da derivada da função f com relação a x1. Portanto, veja, aqui a derivada da função f com relação a x1, aqui a derivada da função f com relação a x1. Na hora que eu botei uma constante na frente dos insumos, a constante veio para fora, elevado a k menos 1. Então, essa é uma função homogênea, aqui a função é essa daqui, né? Derivada da função f com relação a x1. É uma função homogênea de grau k menos 1, tá? Daqui a pouco eu falo mais daquela regra da cadeia, tá? Aguarda um pouquinho que a gente vai falar aqui no Teorema de Euler. Teorema de Euler, isso aqui é um negócio que é muito utilizado em economia pelas suas propriedades, tá? Se vocês forem ver curso de micro, vai aparecer direto isso aqui, Teorema de Euler, Teorema de Euler, Teorema de Euler. E o que é que diz o Teorema de Euler? Se a função, então aqui pegou um caso geral, uma função de n variáveis, é uma função homogênea de grau k, então, x1, que multiplica a derivada da função f com relação a x1, mais xn, que multiplica a derivada da função f com relação a xn, vai ser igual a k vezes a sua função, f de x1, xn. Para a gente ver isso daqui, vamos fazer o caso de duas variáveis, tá? Então, variável x1 e x2. Para uma função de duas variáveis, temos que se a função f de x1, x2 é uma função homogênea de grau k, o que é que diz o Teorema de Euler para uma função de duas variáveis? x1, que multiplica a derivada da função f com relação a x1, mais x2, que multiplica a derivada da função f com relação a x2, tem que ser igual a k, a função homogênea de grau k, que multiplica a minha função f de x1, x2. Vamos mostrar que o Teorema de Euler é verdade para duas variáveis, que ela é válida. Como é que a gente faz isso? Primeiro, né, a gente está assumindo que a função é uma função homogênea de grau k. Então, a f de tx1, tx2 tem que ser igual a t elevado a k, f de x1, x2. Então, para fazer isso daqui, vamos usar a regra da cadeia para várias variáveis. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Relembrando, regra da cadeia para uma variável, né? Isso aqui a gente viu na primeira parte do curso. A composição de duas funções da derivada é o quê? A derivada da função aplicada ao ponto f de x, vezes a derivada da função f aplicada ao ponto x. E se a função tivesse mais de uma variável? Então, essa aqui é a regra da cadeia para uma variável só. Mas se a função tivesse mais de uma variável, como é que seria? Então, a derivada da f de x1, x2 com relação a t, então eu estou pegando a função f de x1, x2 e estou derivando, na verdade, com relação a uma outra variável t. Isso aqui vai ser igual a derivada da função f com relação a x1, vezes a derivada de x1 com relação a t, mais a derivada da função f com relação a x2, derivada de x2 com relação a t. Em geral, se eu pegar uma função de n variáveis, estou derivando com relação a alguma variável t, isso aqui vai ser igual a derivada da função com relação a x1, vezes a derivada de x1 com relação a t, mais derivada da função com relação a xn, derivada de xn com relação a t. Tá? Observação, uma explicação do porquê a regra da cadeia. Então, por que que a regra da cadeia tem esse formato aqui para n variáveis? Envolveria falar de análise vetorial e gradiente, e não é o objetivo do nosso curso aqui de mestrado, tá? Quem quiser se aprofundar, eu coloquei aqui regra da cadeia para múltiplas variáveis, tá? Ou então, conversa comigo que eu converso sobre isso daqui. Mas esse aqui é o formato da regra da cadeia para uma função de n variáveis. Eu peguei a função, estou derivando com relação a t, eu tenho a derivada de cada derivada parcial, vezes a derivada de cada variável com relação a t, tá? Tá, e o que é que isso aqui diz para a gente? Vamos lá. Como f é uma função homogênea de grau k, então a f de tx1, tx2 é igual a isso daqui, né? Vamos derivar agora ambos os lados com relação a t. Então, eu peguei esse lado aqui e vou derivar com relação a t. Regra da cadeia, qual é a derivada disso daqui com relação a t? É a derivada da função com relação à primeira variável, vezes a derivada disso daqui com relação a t. Ó,
derivada da função com relação à primeira variável, vezes a derivada disso daqui com relação a t, é o que está aqui. Mais a derivada da função com relação à segunda variável, vezes a derivada disso daqui com relação a t. Isso daqui é a derivada disso daqui com relação a t. E a derivada disso... Bom, calma, vamos devagar. Tudo bem. Isso daqui vai ser a derivada disso daqui com relação a t, tá? É o que está aqui. Então, a gente derivou isso daqui com relação a t, achou isso daqui, e isso daqui vai ser igual... Isso aqui não é igual a isso daqui? Então, quando eu derivar isso daqui com relação a t, vai ser igual a derivada disso daqui com relação a t, tá? É o que está aqui. A derivada disso daqui com relação a t, que é isso daqui, né? Vai ser igual a derivada disso daqui com relação a t. Vamos lá, vamos para a parte fácil primeiro. Quem é a derivada disso daqui com relação a t? Tem t aqui dentro do x1? Tem t dentro do x2? Não. Derivada de t elevado a k com relação a t, desce o expoente, kt elevado a k menos 1, vezes o que permanecia lá, não era isso? Qual é a derivada de 10x ao quadrado? 10 vezes 2 vezes x, não é isso? Qual é a derivada de 10 vezes t elevado a k, derivada com relação a t? 10k que é elevada vezes t elevado a k menos 1. Ou seja, todo o resto permanece, f de x1, x2, e quem é a derivada de t elevado a k? Desce o expoente, k que multiplica t elevado a k menos 1. Então, isso daqui é isso daqui. E isso daqui é o que está aqui. Derivada da função f com relação a x1, aplicada ao ponto tx1, tx2, vezes quem é a derivada de tx1 com relação a t? x1 tem t? Não, então x1 continua. A derivada de t com relação a t igual a 1. Então, ficou só o x1. Mais derivada da função f com relação a x2 vezes x2 vai ser igual a isso daí. Vamos escrever y1 igual a tx1 e y2 igual a tx2. Então, aqui ao invés de tx1 é y1. Aqui ao invés de tx2 é y2. Então, a derivada da função f com relação a y1 e y2, derivada da função f aplicada ao ponto y1 e y2 com relação a x1 vezes x1, mais derivada da função f, quem é tx1, y1, quem é tx2, y2, com relação a x2 vezes x2. Isso aqui vai ser igual a k, que multiplica t elevado a k menos 1. Quem é x1? Y1 dividido por t. Quem é x2? Y2 dividido por t. Então, vamos lá. Derivada da função f aplicada a y1 e y2 com relação a x1 vezes quem é x1? Y1 sobre t. Que está aqui. Quem é x2? Y2 sobre t. Então, daqui para cá, a gente só fez isso daqui. E como a função é uma função homogênea de grau k, qualquer constante que eu colocar aqui na frente vai sair, então saiu a constante, 1 sobre t, elevado a k, da f de y1 e y2. Então, passei o t aqui agora para cima, aqui está dividindo, multipliquei isso aqui por t, então esse cara aqui sumiu, multipliquei isso aqui por t, esse cara sumiu, e aqui eu tenho 1 vezes t. T elevado a k menos 1 vezes t elevado a k menos 1, mais 1, t elevado a k, tudo bem? Daqui para cá foi só isso. Agora, espera aí. Aqui tem t elevado a k. Aqui tem 1 sobre t elevado a k. Então, eu posso cortar esse t elevado a k com 1 sobre t elevado a k e eu vou ter só o que restou aqui, né? K que multiplica f de y1 e y2. Então, a derivada da função f de y1 e y2 com relação a x1 vezes y1 mais a derivada da função f com relação a x2 vezes y2 vai ser igual a k da f de y1 e y2. Então, a derivada da função f com relação a x1, joga de volta, né? Substitui de volta, y1 vezes x1 mais a derivada da função f com relação a x2 vezes x2 vai ser igual à função ak que multiplica a função f de x1 e x2, que é o teorema de Euler. Então, a gente mostrou o teorema de Euler para uma função de duas variáveis. Tudo bem? Aí você faz a pergunta, né? Para que serve o teorema de Euler? Então, vamos lá. Suponho que uma empresa te chame para saber se uma futura sinergia vai ser positiva para a empresa. É assim, eu estou falando essas coisas, é porque esse material é feito para graduação, e eu acho importante falar isso. Muitas vezes a gente está fazendo a matemática, vocês ficam com as dúvidas. Não, mas para que eu estou fazendo isso? Para que serve isso? Serve para alguma coisa? Serve, tá? Em geral, não se, não se produz matemática dentro da economia porque é bonitinho, não, porque tem serventia. Por exemplo, e assim, nem sempre eu vou ter a criatividade de achar uma serventia, mas tem, confia em mim. Matemática é até engraçado. Só fazendo uma observação, tem uma área da matemática, matemática pura, chamada teoria dos números. Tá fazendo só observação, rapidinho. Teoria dos números. E é sobre aqueles números primos e combinações de primos e um monte de coisa que foi produzido depois. Essa matemática antiga,
A matemática que ficou muito fértil lá para 1890, 1900, por aí. E aí perguntaram para um dos maiores matemáticos dessa área para que servia a teoria dos números. Ele respondeu para ter tese de doutorado, porque na época não tinha muita aplicação na teoria dos números. Aí em 1930, 40, 50, veio acho que é em 30, na verdade, o Alan Turing, né, que é um dos gênios, os maiores gênios que a humanidade já teve, e ele era de computação, matemático, né, e inventou a computação, basicamente. E aí veio computador, notebook, não sei o que, criptografia, e banco, senha de banco, e tudo isso hoje em dia, toda essa matemática de criptografia, de senha de banco, e tudo isso que está envolvido, na hora que você bota a senha para você criar, você faz o login no site, coloca a sua senha e ninguém sabe sua senha e por aí vai. Isso aí tudo veio lá da teoria dos números. Então, veja, é uma matemática que não era fértil, não tinha aplicações e do nada apareceu muita aplicação, tá? Em economia, a gente utiliza geralmente a matemática já produzida. Então, tem matemática lá, a gente começa a produzir, a gente começa a utilizar, mas tem serventia, tá? Não é que só utiliza porque é bonitinho, qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, o teorema de Euler tem serventia. Qual é a serventia do teorema de Euler? Suponha que uma empresa te chame para saber se uma futura sinergia vai ser positiva para a empresa. Então, você está lá trabalhando numa consultoria, por exemplo, e aí tem a TIM, e a TIM quer comprar a Oi, e chamou você para saber, vale a pena comprar a Oi? Eu vou ter ganho se eu comprar a Oi? Eu vou ter ganho de sinergia se eu comprar a Oi? Se eu comprar os insumos da Oi, todo o processo de produção deles, eu vou conseguir mais do que dobrar minha produção, né? Supondo que fosse o dobro dos insumos, né? Então, suponha ainda que você imagina que a função de produção dessa empresa seja uma função de Cobb-Douglas. Então, você imagina lá que essa empresa, a TIM, ela produz a partir de uma função Cobb-Douglas, nesse formato aqui. A, que multiplica K elevado a alfa, vezes L, que é elevado a beta. A gente viu o quê? Que essa é uma função de Cobb-Douglas, ela é homogênea de grau alfa mais beta. E a gente viu que para ter retorno crescente à escala, o alfa mais beta é maior do que 1, não é? Então, a sua pergunta se resume ao seguinte: já que eu sei que a função de produção dessa empresa é Cobb-Douglas, para ter a sinergia, o alfa mais beta tem que ser maior do que 1. E aí? Como calcular alfa mais beta? Mas como saber se alfa mais beta é maior que 1? Muitas vezes, calcular diretamente os valores de alfa e beta, a quantidade de produção da empresa, é complicado. Você tem lá um monte de dado de produção da empresa e quer calcular quem é alfa mais beta, às vezes não é tão fácil calcular, não. Talvez seja mais fácil calcular a produtividade marginal do capital e do trabalho nessa empresa. Então, você sabe o quê, pelo teorema de Euler? Que K, que multiplica a derivada da a produtividade marginal do capital, mais L, que multiplica a produtividade marginal do trabalho, isso aqui vai ser alfa mais beta da sua função de produção. Mas espera aí, a função de produção você já tem, não é isso? É quanto produz a empresa. O capital você tem. Qual é o capital da empresa? A produtividade marginal do capital, você vê pelos dados lá, calcula a derivada. O trabalho você tem, a produtividade marginal do trabalho, você pode calcular usando as derivadas. E você sabe o quê? Na hora que você calculou isso daqui, tudo, você pode calcular quem é alfa mais beta. E aí você vai ter, se alfa mais beta for igual a 1, retorno constante à escala. Maior do que 1, retorno crescente à escala. Menor do que 1, retorno decrescente à escala. Tá? Pessoal, eu vou começar falando de funções convexas e côncavas, mas eu vou terminar na próxima aula, tá? Então, funções convexas e côncavas. O que são funções convexas e côncavas? Funções convexas e côncavas têm uma relação muito estreita com otimização. Por quê? O que é? O que é isso? Como assim? Vamos lá. O que é uma função convexa? Uma função é convexa em um conjunto A se para quaisquer pontos x e y pertencente a f de t de x mais 1 menos ty é menor ou igual que tf de x mais 1 menos tf de y. Que, Renan? Como assim? Entendi nada. Vamos lá. Primeiro, né, veja o que é t pertencer a 0, 1. Esse cara daqui, na verdade, a gente comentou lá na primeira parte do curso. Se o t for igual a 0, então isso daqui zera, e aqui eu vou ter só o y. Se o t for igual a 1, aqui eu vou ter o x, e aqui eu vou ter 0. Então, t igual a 0, eu tenho o y, t igual a 1, eu tenho o x, não é isso? T igual a 0, eu tenho um y,
t igual a 1, eu tenho x. Então, tx mais 1 menos ty é exatamente esse segmento que liga o x ao y. Tudo bem? T igual a 1 meio, vai ser 1 meio de x mais 1 meio de y, ponto médio aqui. T igual a 1 terço de x mais 2 terços de y, então vai ser mais para cá e por aí vai. Tá? Então, T entre 0 e 1 é o que liga x a y, é o segmento de reta que liga o x e o y. A função é dito convexa se a f aplicado a qualquer ponto que eu liguei a f de x, o x ao y, então vamos lá, vamos pegar um ponto aqui no meio, ponto para cá. Na hora que eu apliquei a função f, foi esse tamanho aqui, tá? É dito ser convexo se for menor ou igual que a tf de x mais 1 menos tf de y. Vamos lá. Tf de x, quando t é igual a zero, isso aqui vai ser igual a... Aqui fica zero e aqui fica f de y. Então, é f de y. T igual a 1, f de x. Então, tf de x mais 1 menos tf de y é o segmento de reta que liga os pontos f de x e f de y. Tudo bem? Então, o que é uma função ser convexa? Eu peguei um ponto aqui do meio, joguei na minha imagem, na minha função, a f desse ponto é menor ou igual do que quando eu ligasse esses dois pontos aqui. Tá? Definição matemática. Qual é a definição no gráfico? Que é muito mais fácil de explicar. Vamos lá. Escrevi minha função. Peguei dois pontos quaisquer da minha função. Tudo bem? Liguei esses dois pontos. Se a ligação desses dois pontos aqui, quaisquer que eu peguei da minha função, tiver sempre maior ou maior ou igual ao gráfico da minha função, significa que é uma função convexa. Tá? Convexidade é isso. Peguei dois pontos lá do gráfico da minha função, liguei o segmento de reta nesses dois pontos. Se o gráfico estiver embaixo ou até igual, significa que a função é convexa. Só não pode estar em cima, em nenhum momento. Ou seja, qualquer ponto que pegarmos entre x e y, temos que a função aplicada a esse ponto está abaixo do segmento de reta que liga f de x e f de y, o que diz aqui. Uma função é estritamente convexa se não tenho o menor igual e somente tenho o menor. Ou seja, a f de tx mais 1 menos ty é menor do que tf de x mais 1 menos tf de y. Como assim, Renan? Vamos lá, vamos para o gráfico. Essa função aqui é uma função convexa? Porque se eu pegar dois pontos quaisquer aqui, ó, na hora que eu ligar o segmento de reta desses dois pontos, vai estar em cima do gráfico, não é isso? Pode estar em cima, pode ser igual. Esses dois pontos aqui, por exemplo, vai ser exatamente igual ao gráfico na hora que eu liguei, né? Então, isso aqui é uma função convexa. Mas não é uma função estritamente convexa. Para ser estritamente convexa, quaisquer dois pontos que eu pegar, na hora que eu fizer o segmento de reta que liga esses dois pontos, tem que estar em cima do gráfico, tá? Para ser uma função estritamente convexa. E por que essa função aqui não é estritamente convexa? Na hora que eu peguei esses dois pontos aqui, ó, e liguei, ele vai estar exatamente igual ao gráfico. Vai ter porque precisa de um ponto. Se tiver um ponto igual ao gráfico, então a função já não é mais estritamente convexa. Para ser estritamente convexa, qualquer ponto que eu pegar aqui no meio, ó, a função está abaixo desse segmento de reta. Tudo bem? Aqui é aquela matemática que a gente viu, né? O T, um ponto intermediário, que é o que está aqui, tx1 mais ou menos tx2, lambda x1 mais ou menos x2. Na hora que eu joguei o gráfico da função, ó, tem esse valor aqui. Já o segmento de reta é esse daqui, lambda da f de x1 mais ou menos lambda da f de x2. Tudo bem? Então, a primeira figura é uma função convexa, a segunda figura é uma função estritamente convexa. Tá? Função côncava. Côncava é o contrário. Uma função é côncava em um conjunto A se para quaisquer pontos x e y pertencente a f, a minha imagem da função, é maior ou igual do que o segmento de reta que liga a função. É o que diz isso aqui. O que isso quer dizer? Vamos lá, eu peguei a função côncava aqui. Como é que eu sei que uma função é côncava? Eu pego dois pontos dessa função, quaisquer dois pontos. Faço o segmento de reta que liga esses dois pontos. Se o gráfico da função tiver maior ou até igual a esse segmento de reta, significa que a função é côncava. Da mesma forma, temos também o estritamente côncavo. Aqui é o estritamente côncavo, na verdade, né? Quaisquer dois pontos que eu pegar, o gráfico da função vai estar sempre em cima do que é o segmento de reta que liga esses dois pontos. Isso significa que a função é estritamente côncava. Tá? Exemplo. Peguei a função f de x igual a x elevado a 3. Isso aqui é uma função que não é convexa e nem é côncava, mas tem um intervalo convexo e um intervalo côncavo. Como assim, Renan? Vamos lá. Então, coloquei no gráfico lá, a função f de x igual a x elevado a 3, apareceu esse gráfico aqui. Tudo bem?
essa função é convexa? Você fala, peraí, Renan, para ser convexo, qualquer 2 pontos que eu pegar aqui, o gráfico tem que estar sempre embaixo ou igual. Aqui tudo bem. Mas se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui, ó, na hora que eu fizer o segmento de reta entre esses 2 pontos, o gráfico está em cima. Logo, não é uma função convexa. Essa função é côncava? Para ser côncava, quaisquer 2 pontos que eu pegar aqui e fizer o segmento de reta, o gráfico tem que estar em cima ou igual. Aqui tudo bem. Mas daqui para cá, na hora que eu peguei esses 2 pontos aqui e fiz o segmento de reta, o gráfico está embaixo. Então, a função também não é côncava. Então, de forma geral, ou seja, toda a imagem dessa função aí, do começo até o fim, essa função nem é convexa nem é côncava. E isso é importante, porque tem funções convexas, tem funções côncavas e tem funções que nem são convexas e nem são côncavas, como esse exemplo aqui, tudo bem? Só que esse exemplo é ainda um pouquinho mais interessante porque ele tem uma parte convexa e tem uma parte côncava. Como assim, Renan? Esquece do zero até o menos infinito. Esquece essa parte do gráfico aqui. Pensa só daqui para cá, do zero para frente. Tudo bem? Do zero para frente, essa é uma função convexa. Por quê? Quaisquer 2 pontos que eu pegar aqui, ó, o gráfico da função está abaixo. Na verdade, é uma função estritamente convexa, é mais do que convexa ainda. Quaisquer 2 pontos que eu pegar aqui, o gráfico sempre está abaixo. Então, é uma função estritamente convexa nesse trecho daqui, do zero até o mais infinito. Agora esquece esse pedaço aqui. Vamos pegar do zero até o menos infinito. Desse trecho do zero até o menos infinito, essa é uma função côncava. Por quê? Na verdade, estritamente côncava. Se eu pegar 2 pontos quaisquer aqui, na hora que eu ligar esses 2 pontos, o gráfico vai estar em cima da função. Então, é uma função estritamente côncava. Só fazer uma observação, aí você vai falar, Renan, mas esse trecho aqui, ó, não está constante? Não, tá? Na hora que você der um zoom aqui, vai ter esse formato aqui igualzinho. Ele está sempre crescendo, na verdade, tá? Porque aqui, como tem valores pequenininhos, parece que está constante. Mas, na verdade, ele está sempre crescendo, tá? Estou decidindo se eu falo isso daqui na aula de hoje ou não. Vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Não tem por que a gente estar correndo agora, e já foi muito assunto para uma aula. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, isso aqui a gente falou na aula de hoje de função homogênea, homotética, funções convexas e côncavas. Deixa eu falar mais uma coisinha só. Renan, e por que que a gente está estudando funções convexas e côncavas? Olha só, eu ainda não falei com vocês sobre isso, de mínimos e máximos. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas veja que interessante. A função convexa, ó, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Essa função aqui, você acha que tem um ponto de máximo? Tem um ponto que não tem nenhum ponto acima dele? Não, ele está sempre crescendo, tá vendo? Mas tem ponto de mínimo? Tem, olha. Aqui eu não consigo decrescer mais do que isso daqui. Não cai mais do que isso daqui, essa função. Pelo menos localmente. Então, funções convexas têm tudo a ver com mínimos de função. Em achar mínimos. Já funções côncavas têm tudo a ver em achar máximos. E por que que mínimos e máximos são importantes na economia? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas, basicamente, muito da modelagem econômica envolve encontrar máximos e mínimos. Otimizar com restrições, otimizar sem restrições. Na hora que você coloca o problema do consumidor, maximizar a utilidade. Problema da firma, o simples, né? Hoje em dia está muito mais complicado que isso. Maximizar lucro, minimizar custo. Então, envolve muito do que a gente faz em economia, máximos e mínimos. Convexidade tem muito a ver com mínimo. Concavidade tem muito a ver com máximo. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham aproveitado. Sobre a prova, né? Me dá mais um tempinho, tá muito corrido esses dias, mas eu prometo que vou corrigir em breve. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.